Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de vida, as minhas experiências profissionais, o que eu aprendi nesses 30 anos prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, do exterior, muitas delas listadas na Bolsa de Valores brasileira ou na americana, e 15 anos como investidor, erros e acertos. E aqui eu disponibilizo para vocês gratuitamente todo esse conhecimento acumulado. Se o conteúdo for útil, deixa o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer para que a gente possa chegar e beneficiar mais pessoas. Bom, estamos nesse sábado fazendo vamos dizer assim, o nosso estudo de caso da Oi, né? E estamos exatamente refletindo sobre o momento da empresa, as suas circunstâncias, os seus desafios, os seus avanços, e trocando algumas ideias sobre assuntos que são correlacionados vamos dizer assim, a sua trajetória e as suas perspectivas, né? E eu começo esse vídeo, já é o segundo desse sábado, eu começo trazendo uma questão que foi atrelada à recuperação judicial da Oi, que ela não tinha nenhuma ligação a princípio, mas que acabou sendo atrelada pela Anatel e pelo CAD, que é a questão do leilão do 5G. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre o leilão do 5G, que é uma coisa muito positiva que vai acontecer no Brasil, é uma nova tecnologia que vai estar vindo aqui, sendo implementada no país, vai ser muitos os ganhos do ponto de vista vamos dizer assim, de qualidade com relação a acesso a informações, a dados, transmissão de dados, né? O potencial do 5G pela velocidade, pela qualidade é excepcional e isso vai melhorar em muito a nossa experiência, seja pessoa física, pessoa jurídica, com relação à transmissão de dados, ao acesso de dados os mais diversos possíveis, né? Então, não há dúvida que é uma coisa positiva. Mas aí entra essa questão de que a Anatel e o CAD atrelaram a decisão deles sobre a Oi Celular à questão do 5G. E isso acabou sendo um problema. É assim que eu estou vendo hoje essa questão. Vamos então falar um pouco mais sobre o 5G. Esse assunto está nas mãos do Tribunal de Contas da União. Foi feito um edital por parte da Anatel, que é o órgão que faz a Agência Nacional de Telecomunicações, então cabe à Anatel fazer o edital do 5G. Esse edital precisa ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Pronto, então esse edital está nas mãos do TCU. E aí, o que é que o TCU anda dizendo sobre o edital da Anatel? Vamos lá. O Tribunal de Contas da União disse que o edital do leilão do 5G traz ilegalidades ao não incluir metas contemplando conectividade nas escolas. O secretário de Controle Externo do TCU, Uriel de Almeida Papa, afirmou no dia 18 passado que o edital não obedece ao decreto 9612/2019, que estabelece políticas de telecomunicações e determina o direcionamento de recursos públicos das outorgas para a conectividade de escolas. Ele disse ainda que o texto entregue ao TCU pela Anatel prevê inovações, como a rede privativa para o governo e o programa Amazônia Integrada e Sustentável, também questionadas pelo tribunal por supostas ilegalidades, que implicaria em pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais são aquelas questões que derrubaram a Dilma Rousseff, né? E aí o TCU está chamando a atenção que o governo estaria implicando com suas decisões em correr o risco de empreender pedaladas fiscais e assim ser passível de um processo de impeachment, né? É isso que o TCU está dizendo. Então foram questionadas essas supostas ilegalidades que implicariam em pedaladas fiscais e por serem de uso exclusivo federal, sem impacto na abrangência dos serviços para usuários,
ainda assim teria um custo superior a 2,6 bilhões de reais. Estes pontos e outros aspectos considerados de ilegalidade pelo TCU já vinha apontando à Anatel e ao próprio Ministério das Comunicações, e elas foram relatadas em uma série de reportagens ao portal de tecnologia e telecomunicações, o Teletime, nas últimas semanas. A secretaria comandada por Papa é responsável pela análise das licitações de faixas de frequência que são feitas pela Anatel e está em processo de fiscalização do edital do 5G neste momento. Em sua fala durante a audiência pública extraordinária, o Papa rebateu os argumentos do presidente da Anatel, Leonardo Euler, e principalmente do secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Coimbra havia afirmado que existe uma falsa percepção de que o edital não contempla escolas. Segundo o secretário, pelas obrigações previstas, mais de 55 mil escolas serão beneficiadas, 48 mil com 5G e 7 mil com 4G. Ele alegou ainda que haveria compromissos de 95% de cobertura de área urbana. Papa concordou de que a minuta do edital não toca explicitamente nos aspectos educacionais e lembrou de que vale o que está escrito no edital. Afirmou ainda que, ao contrário do que afirmou o representante do Ministério das Comunicações, a meta de conectividade em escolas públicas não consta no texto do edital enviado ao TCU, tampouco o compromisso de 95% de abrangência. O secretário do TCU aproveitou para lembrar que a Anatel ainda não entregou todos os documentos exigidos para a fiscalização do TCU acontecer, apesar da Corte já ter feito solicitações. Coimbra reconheceu então que de fato o edital não prevê a conexão a escolas, mas que tem uma previsão de cobertura em localidades hoje não atendidas, onde estão muitas escolas. E nesse sentido haveria sim atendimento a esses critérios. Em relação ao percentual de 95% de cobertura, esse noticiário verificou o texto do edital e de fato o percentual existe, como disse Coimbra, mas ele se refere, segundo o item 5.4, às condições de atendimento a uma localidade hoje não atendida, como a rede 4G na faixa de 2.3 GHz. Uriel Papa lembrou desse fato, mas declarou que apenas 415 municípios estão associados a essa faixa. Diante da polêmica, o relator da análise do edital, o Raimundo Carreiro, já antecipou que pretende incluir a conectividade nas escolas em seu voto e assim no acórdão final. Leonardo Euler, que é o presidente da Anatel, afirmou que cabe à agência apenas a implementação de políticas públicas, cuja formulação é de responsabilidade de outros órgãos, como o Ministério das Comunicações, e que existem vários outros projetos competindo pelos mesmos recursos do edital, mas questões como rede privativa e a questão da Amazônia deveriam ser endereçadas ao próprio Ministério das Comunicações. Euler reforçou que a Lei Geral de Telecomunicações não associa expressamente as autorizações de uso de espectro à realização de políticas públicas, mas que isso foi realizado por meio de interpretação teleológica da legislação. Reforçou ainda que o edital não terá viés arrecadatório e que as metas de cobertura, especialmente de localidades com baixa densidade, interferem no valor presente líquido negativo e isso acaba batendo no custo da faixa. O secretário Arthur Coimbra declarou ainda que qualquer alteração feita agora no edital poderia implicar em atraso de até 8 meses no leilão do 5G. Leonardo Euler completou alterações no edital devem ser feitas de acordo com a lei, com consultas públicas e todos os trâmites. Mas o secretário do TCU rebateu esse argumento alegando que esse rito não foi seguido antes. A rede privativa, por exemplo, e a questão da Amazônia foram incluídos no edital sem que houvesse qualquer consulta pública. Vale ressaltar, contudo, que essa inclusão das determinações ocorreu antes da votação final do Conselho Diretor da Anatel, em fevereiro, após a publicação na véspera da reunião da Anatel da Portaria 1924/2021, que estabeleceu novas diretrizes políticas ao certame. Bom, então dá para ver por essa matéria do Teletime o imbróglio que está esse leilão do 5G, né? Já deu para perceber, né? Que temos aí problemas de origem da estruturação do edital que veio da Anatel,
problemas de questionamentos que o TCU está fazendo com relação a pedaladas fiscais, com relação à questão da rede privada do governo, né, de 2,6 bilhões, da questão da Amazônia, da conectividade na Amazônia, e a própria questão aí de cobertura de escolas públicas, né, para serem beneficiadas pelo 5G. Então, muitos sis, muitas questões ainda para serem debatidas, ajustadas, rearrumadas, e a gente pode estar vendo aí esse leilão do 5G ser empurrado pela burocracia, pela morosidade do Estado, do serviço público nesse aspecto, que pode jogar esse negócio aí. Estamos agora em final de maio, né? Isso pode ser postergado aí por mais 8 meses, o que já nos faria entrar no ano de 2022, ainda em discussão, esse edital do 5G. Né? O que eu entendo, né, enquanto investidor, em alguém que está investido em Oi e enquanto consultor empresarial, né, é que existe aí um grave erro e equívoco que foi da parte da Anatel e do CAD de condicionar a sua decisão a posteriori do leilão do 5G com relação à venda da Oi Móvel. São coisas que não deveriam ter sido vinculadas, embora eu até entenda o raciocínio que eles fizeram, porque as condicionantes poderiam ser menores caso o leilão do 5G, as empresas que vão comprar o Oi Celular não fossem as grandes vencedoras, então as condicionantes poderiam ser reduzidas. Por outro lado, amarrar a questão da decisão da Oi Celular, essa questão do leilão do 5G, torna a Oi agora a reboque de toda essa problemática, dessa barra funda, que é essa discussão, né, entre os diversos órgãos da máquina pública e que Deus é que sabe até quando ela vai se prolongar, né? Porque o governo não vai bater de frente com o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, se der um parecer negativo, como fez na época da dona Dilma Rousseff, gerou o impeachment de dona Dilma, né? Então agora também o TCU acusar o governo Bolsonaro de pedaladas fiscais vai abrir a porta, vai abrir a janela para também o presidente Bolsonaro ser derrubado por um impeachment, porque o crime será o mesmo, de responsabilidade fiscal por conta de pedalada, né? Então eu entendo que o governo não vai se expor a esse vexame, né? Seguir o mesmo caminho da dona Dilma. Então temos aí uma questão que vai precisar ser resolvida. Eu entendo que o governo errou ao colocar neste edital 2 assuntos. Esse edital é o edital do leilão do 5G. O governo colocou 2 assuntos que são, ao meu ver, estranhos ao edital do 5G. Quais são eles? A rede privada, que é uma rede para atender o governo, que não beneficia a sociedade em nada, e ela foi carregada para dentro do leilão do 5G, e a tal estrutura de conectividade da Amazônia, que eu também acho que não deveria estar nesse leilão. Como é que eu vejo esses 2 itens? Esses 2 itens me fazem lembrar uma história de um grande executivo com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Uma vez ele me contou uma história que ele estava fazendo um grande empreendimento numa região aí do interior do Brasil, bem inóspita, bem atrasada, bem distante de tudo que é civilização. E ele estava fazendo um empreendimento nesse lugar. E aí ele foi visitar a obra para ver como é que estavam as coisas, né? E ele foi fazer a visita e ao chegar lá, visitando as instalações, toda a obra para ver como é que estava, se estava obedecendo os prazos, aí ele viu uma moça muito bonita e aquilo chamou a atenção dele. E ele chamou um conhecido dele e disse: fulano, quem é essa moça? O que faz uma moça tão bonita num lugar como esse, distante da civilização, inóspito,
numa obra que a grande maioria das pessoas são homens, né? Mais de 90 e tantos por cento de homens. O que faz uma moça aqui num lugar tão que não tem nada a ver com a presença dela, né? Quer dizer, o que faz ela estar aqui? Ele ficou curioso. Eles estavam realmente numa área muito distante, né, das cidades e tudo mais. E aí o rapaz deu uma risada e disse a ele: doutor, isso é jabuti em árvore. Ele: não entendi. Jabuti em árvore? Ele disse: é. O senhor já viu jabuti em árvore? Ele disse: nunca. Ele disse: então, se tiver um jabuti numa árvore, é porque alguém colocou ele ali. Então essa foi a moral da história, né? Então os jabuti em árvore são aquelas coisas que aparentemente são estranhas às circunstâncias e de repente aparecem. É porque alguém colocou ali aquele assunto, né? Então foi o caso aí dessa rede privada que não tem absolutamente nada a ver com o leilão do 5G e a questão da Amazônia. Ora, e por que não tem nada a ver? Porque a rede privada que o governo quer para fazer sua transmissão de dados é dele, governo. Não deveria estar com relação ao leilão do 5G, porque esse assunto do leilão do 5G é para beneficiar a sociedade brasileira e não o governo especificamente, né? Então, se colocou dentro de uma coisa que é pública, uma questão particular. Deveria estar ali? Não, não deveria. Se o governo quer uma lei, quer uma rede privada de 5G, deveria o governo arranjar dinheiro para pagar por isso, simples assim. E não fazer com que as operadoras que vão disputar o leilão do 5G tenham que assumir esse custo para o governo. Não faz o menor sentido. Racionalmente, não tem lógica. Outra questão é a problemática da Amazônia, que quer garantir cobertura e conectividade para a Amazônia. Local de inúmeras dificuldades e que, se sabe, comercialmente não há interesse das empresas em fazerem esse investimento em áreas inóspitas, em áreas cuja questão comercial não lhes favorece. E o que faz então para garantir a conectividade nesses ambientes? Simples, utiliza-se o recurso do FUST, do Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso para garantir que fosse levado comunicação e tecnologia exatamente para essas áreas, para esses ambientes, onde não houvesse viabilidade comercial, como é o caso da região amazônica. Então também não deveria ter se misturado ao edital do 5G. O que quisesse levar de conectividade, de inovação e de melhorias para a região amazônica deveria ser via recursos do FUST. Recursos esses que continuam de uma forma muito estranha represados nos cofres da máquina pública federal. Segundo o Leonardo Euler, presidente da Anatel, essa quantia já chega a cerca de 36 bilhões de reais. É os cálculos que ele apresentou recentemente, que estaria hoje em valores atualizados, girando na faixa de 34 a 36 bilhões de reais. Dinheiro para garantir, levar conectividade, levar tecnologia para as áreas rurais, para as áreas mais carentes, para as áreas mais distantes, beneficiando o mundo rural, beneficiando escolas públicas em ambiente rural, né? Em cidades distantes dos grandes centros urbanos. Essa é a finalidade do FUST. Por que não usa? Deveria se pronunciar, se manifestar o ministro das Comunicações, deveria se manifestar e se pronunciar o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Guedes. Essa turma deveria se manifestar sobre esse assunto, porque é que não usa o recurso do FUST para sua finalidade. E o edital do 5G deveria tirar isso aí que eu considero lixo, que foi jogado dentro do leilão do 5G. Deveria varrer esse negócio, que são os itens que estão mais dando problemas no TCU. Meu entendimento, minha percepção, seria muito lógico que isso fosse feito. Bom, se vai ser feito ou não, é a vontade do governo.
Mas aí voltamos ao problema que nos interessa. A questão da amarração da Oi a essa problemática. Tem que desamarrar. Quem pode botar o dedo na ferida? O juiz que está cuidando da recuperação judicial da Oi. Cabe a ele, diante disso que está sendo exposto, né, que está saindo na mídia, porque não é o Clóvis que está falando, é a mídia que está comentando sobre esse assunto, né? Então cabe a ele convocar o presidente da Anatel, convocar o presidente do CAD, convocar o ministro das Comunicações para fazer uma reunião coletiva aí, conjunta, para discutir a venda da Oi Celular. Que a venda da Oi Celular precisa ter celeridade. Celeridade. O processo foi dado entrada nesses órgãos reguladores desde outubro do ano passado. Então é preciso celeridade para que eles se posicionem. E não dá mais para ficar a reboque desse mar de incertezas que está se tornando o leilão do 5G. Essa é a minha opinião. Reflitam sobre isso, porque isso tem a ver com este momento que a gente está vivendo com relação à Oi, mas também mostra muito de como é a dificuldade da máquina pública brasileira por conta de sua burocracia e como isso impede o desenvolvimento, como isso retarda o desenvolvimento do nosso país. Serve também como reflexão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.